Oi, tudo bem? Aqui é o LF, professor na Escola de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Você está assistindo um vídeo da série chamada Fenômenos de Transporte A a Z e vamos conversar agora sobre a conservação de energia total considerando a visão aplicada a fenômenos de transporte. Seja bem-vindo, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo e vamos ao assunto. Um dos pilares da termodinâmica está baseado na conservação de energia total. Nesse caso, a aplicação em sistemas abertos representa a sua forma mais completa, sendo extensível a qualquer situação. Entende-se para sistemas abertos aqueles em que existe a possibilidade de entrada e saída de matéria, de massa, pelas fronteiras de um domínio de análise. Seguindo a definição dada pela primeira lei da termodinâmica, a variação de energia total em um sistema é igual ao trabalho externo aplicado mais o calor adicionado. A termodinâmica, classicamente, lida com a variação total de propriedades, ou seja, o quanto determinada propriedade variou entre dois estados diferentes. No caso aqui, é possível obter o quanto mudou de energia total entre os estados 1 e 2 e obter a diferença de energia entre os estados. Contudo, em fenômenos de transporte, o interesse não é apenas o quanto mudou de energia, mas como ela mudou, ou seja, o comportamento transiente. Por fim, vale ressaltar as unidades usadas. A energia tem a unidade de Joule, que é igual a quilo multiplicado por metro quadrado por segundo quadrado. Então, a taxa de energia tem unidade de Joule por segundo, e isso também é chamado de watts. Para incorporar o efeito transiente ao sistema, vamos dividir a primeira lei da termodinâmica por um intervalo de tempo, ΔT, e aplicar o limite de ΔT tendendo a zero. O que se obtém é que a conservação dada pela derivada de energia no sistema analisado é igual à taxa de trabalho realizado mais a taxa de calor adicionado. Agora vamos entender cada termo dessa equação em separado. Partindo da definição da energia total específica em Joule por quilo, é possível distinguir duas contribuições, a energia interna e externa. Essa é uma definição que eu particularmente gosto. Ela é dada pelo livro de termodinâmica do professor Sandler, que descreve que a energia interna se relaciona com os efeitos microscópicos, os movimentos das moléculas, a energia associada às ligações químicas e inclusive a energia contida na deformação de um material. Ou seja, estamos lidando aqui com a energia em uma escala microscópica. Agora, saindo da escala micro e indo para a escala macroscópica, o professor Sandler define também a energia externa, que é aquela relacionada à movimentação do sistema analisado como um todo. Ou seja, a energia externa é a energia cinética, o quanto de energia um volume possui relativo ao seu movimento macroscópico como um todo. Dá para notar que os efeitos micro e macro são bem distintos. A energia interna se relaciona a movimentos na estrutura molecular e a energia cinética ao movimento do corpo. E você, se lembrando dos problemas de física do ensino médio, deve se perguntar, mas e a energia potencial? Bem, a energia potencial não está definida aqui nos efeitos de movimentação micro e macro. Ela vai vir de um outro lugar e eu vou explicar isso mais à frente. Portanto, a energia total é a soma da energia interna e energia cinética. Note ainda que eu mantive toda a formulação como energia específica, Joule por unidade de massa, mantendo o sistema internacional de unidades por padrão. Se considerarmos um grupo de partículas, a energia total do sistema completo é a soma do produto da massa e energia total específica de cada partícula. Logicamente, a energia total sendo a soma da energia cinética e da energia interna. Para um volume de fluido com infinitas partículas de fluido, o somatório pode ser interpretado como uma integral no volume. Nessa condição, a massa específica do material, ρ, representa a ponderação da massa no volume que, multiplicada pela energia total específica, fornece a energia total no volume. Vale um destaque final nesse slide. A energia total é uma variável escalar, mas a energia cinética está associada à velocidade, que é uma variável vetorial. Como é que pode isso? Bem, o quadrado da velocidade, usando álgebra vetorial, é dado pelo produto escalar do vetor velocidade com ele mesmo. Sabemos que o resultado do produto escalar é uma variável escalar, e por isso a energia cinética tem ordem tensorial zero.
é um escalar. Agora que já vimos a energia total do sistema, vamos voltar à primeira lei da termodinâmica e explorar a taxa de trabalho externa aplicada ao sistema. A definição dada pela mecânica clássica diz que o trabalho é o processo de transferência de energia pelo movimento de um objeto quando se aplica uma força externa. Por isso, o trabalho é dado como um produto escalar da força F com um vetor deslocamento R. Esse último associa o movimento do corpo ao processo de transferência de energia. Olha só um spoiler para você. O trabalho tem uma intimidade maior com que tipo de energia? A interna ou a cinética, que também está associada a movimento macroscópico do volume material? Acho que deu para perceber, né? A energia cinética está atrelada a movimento, assim como o trabalho. De qualquer modo, em fenômenos de transporte, o interesse está na taxa de trabalho e não no trabalho em si. Sendo assim, precisamos trabalhar um pouco esse conceito. Sabendo que a velocidade é a derivada do vetor deslocamento em relação ao tempo, dr/dt, podemos reescrever o deslocamento como vdt. Dividindo a expressão toda por ΔT e aplicando o conceito de derivada, obtém-se a derivada no tempo do trabalho, ou seja, a taxa de trabalho. Do lado direito dessa expressão, o diferencial de tempo dt é cancelado. Por fim, a taxa de trabalho externo realizado sobre o sistema é igual ao produto escalar das forças externas e o vetor velocidade. Epa, peraí, mas a gente já viu sobre as forças aplicadas a fluidos. Consideramos forças de superfície volumétricas e podemos aplicá-las diretamente ao volume de fluido. O produto escalar da velocidade e a força de superfície, dado aqui pelo produto escalar da tensão total e anormal, integrado na superfície do volume de fluido, e o produto escalar da força de campo, ρFm, e a velocidade, integrados no volume de fluido. Portanto, acabamos de obter a expressão que define a taxa de trabalho para o volume de fluido. Aqui eu deixo mais um spoiler para você. O termo de energia potencial está diretamente associado ao efeito da força de campo. Nas aulas de física, sempre usamos o campo gravitacional, não é mesmo? Pois então, vou mostrar a você como a energia potencial é derivada a partir do termo volumétrico da taxa de trabalho. Mas isso vai ficar para outra aula. Agora vamos olhar a taxa de calor adicionada ao sistema. Seguindo a definição, calor é toda energia transferida em um sistema termodinâmico, excluindo o trabalho e a transferência de massa pela fronteira. Isso nos coloca em um balaio de gato, afinal, pela definição, calor pode ser tudo, qualquer coisa, menos trabalho e entrada ou saída de material pela superfície de fluido. Bem, se é assim, eu gostaria de seguir pelo entendimento físico para conseguir explicar a formulação da taxa de calor adicionada no sistema. Vamos ver a figura ao lado. Considere um tanque envolvido por uma camisa. Para quem não conhece, a camisa é um termo técnico dado para um invólucro colocado sobre a superfície externa do tanque, sendo que o fluido na camisa tem contato com a superfície externa do tanque. Então, se o objetivo for aquecer o tanque, uma das possibilidades é adicionar vapor supersaturado na camisa. O calor é transferido da camisa de vapor para o tanque através da superfície comum entre eles. Note então que uma das formas de adicionar calor ao sistema é através da superfície do volume analisado. No exemplo que eu citei, o tanque representa o volume de análise. Por isso, surge como primeiro mecanismo para a transferência de calor a integral do produto escalar do fluxo de calor, Q duas linhas, com unidades de watt por metro quadrado, e a normal exterior na superfície de fluido. Mas por que eu coloquei um sinal negativo ali? Bem, o objetivo é calcular o calor adicionado. Mas lembra que a normal é definida como exterior ao volume? Se é assim, o sinal negativo serve para compatibilizar os sentidos. Uma dica que eu deixo é que você revise a aula sobre taxas e fluxos. Nessa aula foi definido como se calcula a taxa de uma propriedade vetorial. Lembra disso? Se não, vai lá revisar. Em outra situação, imagine o tanque como um reator químico com reações homogêneas.
O calor ele pode ser adicionado no volume como um todo se a reação for exotérmica, por exemplo. Se for endotérmica, a reação consome calor no sistema. De qualquer forma, esse é um mecanismo que ocorre no volume completo. Por isso, surge um termo associado ao calor produzido no volume de fluido, em que Q.3' é a geração volumétrica de calor dada em watt por metro cúbico. Note que, por definição, esse termo se refere à produção de calor no volume. Afinal, é calor adicionado. Caso você encontre uma situação em que existe o consumo de calor no volume, lembre-se de usar o sinal negativo aqui. Ufa, terminamos a análise de todos os termos da equação da energia total. Agora vamos juntar tudo. Esse monstrinho de equação aí é a equação da energia total aplicada ao volume de fluido, considerando todos os termos que analisamos anteriormente. O primeiro termo se refere à taxa de energia total, os dois termos seguintes se referem à taxa de trabalho realizado e os dois últimos termos se referem ao calor adicionado ao sistema. Mas isso está aplicado ao volume de fluido e eu não consigo realizar cálculo com volume de fluido. Então, aplicamos o terceiro teorema de transporte e obtemos, finalmente, a equação de conservação de energia total em um volume de controle. Eu sei que o tamanho da equação assusta, mas vamos com calma para explorar melhor os termos que aparecem aí. Reescrevendo a equação da energia total, a única coisa que mudei aqui é que eu abri o termo com tensão total com a pressão e a tensão viscosa. Já fizemos isso antes e não é novidade para você. Até aqui tudo bem. Bem, o primeiro termo da equação se refere ao acúmulo de energia total no sistema. Também tranquilo. Olha agora para o segundo termo da equação. Ele representa a taxa convectiva de energia total através das superfícies de controle, ou seja, aquilo que entra ou sai do domínio carregando, transportando energia consigo. Aqui eu gostaria de lembrar da primeira definição que usamos nessa aula, você lembra? A primeira lei da termodinâmica aplicada a sistemas abertos. Vou repetir: sistemas abertos. Isso significa que pode entrar e sair energia através da fronteira do domínio analisado. E é exatamente o significado desse termo na equação. O equacionamento permite a entrada de massa que carrega consigo uma quantidade de energia e isso afeta a energia total do sistema. Da mesma forma, a massa que sai do sistema carrega energia consigo e, portanto, também afeta a energia total do sistema. Por fim, a energia total também é afetada pela taxa de trabalho e pela taxa de calor adicionada ao sistema. Eu não vou explorar muito mais o detalhamento desses termos, porque eu vou fazer isso mais para frente, tá bom? Podemos ainda converter a formulação integral para diferencial seguindo o procedimento que já aprendemos em uma aula passada. A primeira etapa é identificar a propriedade genérica φ, definida como propriedade por unidade de massa. No caso, seria a energia total por unidade de massa, ou seja, a energia específica. O vetor Tφ se refere aos termos integrados em superfície, a menos o da taxa convectiva. Sendo assim, temos tal escalar V mais Q duas linhas. Você pode se perguntar, mas professor, na equação integral aparece tal escalar vetor normal, escalar velocidade. Aí eu te digo, caro Padawan, o produto escalar entre vetores é comutativo, ou seja, n escalar V é igual a V escalar n. E por isso, eu consigo proceder dessa maneira. Lembro que produtos escalares com tensores não é comutativo. Então, não dá para brincar muito com tensor-tensão. Se tratando dele, o bagulho fica muito mais perigoso. Por último, Fφ se relaciona com os termos integrados em volume. Realizando as associações que aprendemos na aula de conservação diferencial, obtemos a equação de conservação diferencial para a energia total. E isso finaliza o assunto dessa aula. Você deve ter notado que a equação da energia total ficou muito maior que as equações que lidamos até aqui. De fato, isso assusta um pouco. Por isso, precisamos explorar melhor o significado de todos os termos e entender se, para determinado caso,
realmente é preciso manter o equacionamento completo. Na próxima aula, vamos explorar a energia potencial e entender de onde ela vem. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. E até a próxima. Fui!